No momento em que a gente organiza um ambiente de creche, onde ele por si só revela à criança que aquele espaço é da infância e é para viver plenamente essa infância, as crianças se sentem no direito de ir mais além, se sentem com toda a disponibilidade de construir relações que gerem explorações, experiências, pesquisas. E isso exige do professor uma atitude de estar atento a que materiais colocar, como organizar esse espaço para promover a curiosidade, como organizar esse espaço de tal maneira que vai provocar nas crianças a possibilidade de ver, por exemplo, os fenômenos da natureza, porque as crianças, desde que nascem, estão curiosas e ávidas por aprender e elas estão atentas a isso, a um vento que chega mais forte, a um tecido que balança no momento em que essa dinâmica acontece na creche. Então nós, educadores, professores, professoras, devemos estar sempre muito atentos a como criar esse ambiente que seja inclusivo, que seja amoroso, que seja afetuoso, que traga segurança, que permita às crianças viver plenamente essa infância. E isso significa estar atento aos detalhes. Disso depende uma atenção, a entrega, todo e qualquer adulto que atua na creche, nas mais diferentes atividades, tanto a professora como os educadores de apoio, devem estar em relação com as crianças, olhar as crianças nos olhos, estar sempre na altura delas, estar atento a construir uma relação empática de igual para igual. Para isso, muitas vezes, a gente precisa estar sentados ao chão, ao lado das crianças, caminhar junto com elas. É uma ideia de pensar a creche como um espaço de vida. As crianças possam viver, por exemplo, essa relação que a gente traz com a alimentação e reconhecendo que são processos ricos de aprendizagem, pensando da horta, a cozinha, entendendo a cozinha como esse ambiente também de ricas aprendizagens, porque tem uma potência muito grande, tanto crianças como adultos juntos testam, experimentam, buscam compreender texturas, cores, formas, e isso é gerador de diálogos que vão gerar perguntas, dúvidas, inquietações e, com isso, a aprendizagem, a descoberta de novos conhecimentos, porque é papel da creche ampliar o repertório. Um contexto que tenha condições de segurança para a criança se locomover, mas interagir sobretudo, não só se restringir por um medo, pelo cuidado, né, que muitas vezes se sobrepõe na nossa relação com as crianças, especialmente as muito pequenas. Então, isso faz com que as crianças tenham oportunidade mesmo de desenvolver a sua relação com o ambiente, com as outras crianças e com os adultos de uma forma mais autônoma. Pensar no processo de construção do conhecimento das crianças, atuar sobre isso, né, a partir da oferta de condições, de contextos, de relações em que as crianças possam construir o seu processo de aprendizagem, não só a escola como um lugar onde vão ser transmitidas informações, conteúdos, né, faz com que a gente atue sobre diferentes processos cognitivos, que não são só a memória, que não são só uma associação mais linear, mas a criança ela tem a possibilidade de vivenciar diferentes formas de construir o seu conhecimento. Transformar a relação com as crianças é uma forma de transformar as relações humanas, porque isso muda a forma como a própria criança concebe a si própria, né, a sua imagem de si, a sua possibilidade de agir no mundo, a sua possibilidade de reconhecer o outro, a sua possibilidade de lidar com as diversidades, uma vez que ela teve experiências múltiplas com diferentes materiais, com diferentes características. Então isso amplia as possibilidades desse sujeito no mundo, né, de uma forma mais empática, mais democrática, né, em que a sua própria voz tem lugar, tem vez e pode se colocar diante do outro. Tantas pesquisas, através da observação, da pedagogia da escuta, com as crianças, traz a possibilidade
de entender essa fase quase que sagrada da vida. Quando as crianças saem para colher materiais e embelezar o ambiente, entendendo que todas as crianças têm direito ao belo, que a dimensão estética também deve estar presente nessas relações. Um brincar onde brota o imaginário, onde o sonho se faça presente através de descobertas feitas com as mãos curiosas, mentes ativas, corpos pulsantes de simbolismo que reverberam no riso frouxo da infância. O brincar é constitutivo da identidade humana, é a gênese da experiência e a trama narrativa do vivido. Para observar o brincar das crianças, é importante se desprover da racionalidade, do explicável, do querer encontrar o significado em tudo. É preciso abrir mão de um olhar adultocêntrico, que muitas vezes, de forma consciente ou não, organiza contextos onde o brincar é um meio ou um pretexto para aprender. O brincar tem um fim em si mesmo, porque a brincadeira é uma modalidade privilegiada e imaginativa onde as crianças elaboram suas teorias sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. As crianças nunca separam o brincar do aprender, porque ele é constitutivo do humano, é nato, é originário. Um brincar como ato de construção subjetiva da pessoa, que é cultural, mas também sente a vibração, a emanação de um pulsar genuíno do ritmo da vida. E isso não pode ser entendido de forma fragmentada, porque o brincar faz parte da visão sistêmica do ser humano.